Neste vídeo vou mostrar como se pode criar a organização tática de um jogo. Vimos nos vídeos anteriores como adicionar jogos e criar jogos para a nossa equipa. Neste caso, se clicarmos aqui em jogos registados, vamos ter acesso à listagem de todos os jogos e, obviamente, que o técnico poderá fazer um duplo clique no jogo onde a equipa está envolvida e antes do jogo começar, já vimos que podemos adicionar convocatórias e fichas de jogo. Podemos também aqui organizar as táticas, isto é, criar a organização tática ou um esquema tático ou vários, que nos irão acompanhar durante esta partida. Há aqui, no entanto, um aspecto que é o seguinte: sempre que clicamos em organização tática, ele diz que o tempo total do jogo não está definido, deseja continuar? Sim, não há problema nenhum, e abrimos então o espaço para a organização tática. Este quadro vai permitir-nos então criar aqui um conjunto de configurações táticas que nós depois podemos utilizar no nosso jogo. Ora, o primeiro quadro que aparece é então uma lista resumida do conjunto de formações táticas para esta partida que já estão criadas. Neste caso, como não temos nenhuma, nós vamos criar uma nova tática. Okay? Então, nesta nova tática, o que é que nós vamos ter aqui? Primeiro temos aqui a designação da tática. Isto é, nós podemos selecionar a partir da lista de táticas já existentes ou então podemos criar a nossa designação própria. Neste caso, formação 1, por exemplo. Okay? Temos depois aqui, em cima, informações sobre o jogo. Temos aqui a grelha de jogadores convocados para a partida. Neste caso, com o sinal visto, aparecem aqueles que serão os titulares e que são exatamente os jogadores que aparecem aqui, fazendo utilização das fotografias. Ora, o que nós podemos fazer, muito simplesmente, é o seguinte: nós podemos agarrar nos jogadores e movimentá-los automaticamente no terreno de jogo. Como podem reparar, o jogador selecionado automaticamente aparece aqui. Se nós clicarmos aqui diretamente, ele irá selecionar qual é o jogador. Neste caso vamos colocar aqui o Lionel Messi na sua posição normal, isto é, lá mais à frente, e depois vamos colocar aqui ou distribuir os jogadores. É claro que Vítor Valdés ali na zona da baliza, e depois vamos distribuir aqui os jogadores pelo terreno de jogo. Ora bom, é evidente que este mecanismo de arrastamento pode ser utilizado, não tem qualquer espécie de problema. No entanto, há aqui um conjunto de funcionalidades que podem ajudar-nos a configurar as formações táticas. Vamos imaginar que esta formação tática é a formação 1, neste caso defensiva, claro que na defensiva iríamos ter aqui uma formação completamente diferente, mas podemos aqui utilizar as táticas previamente definidas, isto é, o grid significa uma grelha. Como podem ver, nós temos aqui duas opções: ancorar nos pontos e assinalar posições táticas. Ora, reparem o que é que acontece então. Nós temos aqui o ancorar os pontos. Ora, vamos lá ver o que é que acontece aqui. Neste caso, temos aqui táticas de jogo. Ok, não temos táticas nenhuma. Vamos aqui definir uma tática, por exemplo, grid. E reparem que no grid o que vai acontecer é que vão aparecer aqui umas pequenas posições. E reparem o que vai acontecer então. Quando nós tentamos aproximar o jogador de uma dessas posições, ele automaticamente vai ser colocado na posição que é ali assinalada pelo ponto. Temos aqui assinalar posições táticas, okay? Ou então retirar a sinalética. A ancoragem nos pontos significa que, por exemplo, eu, se tiver esta opção desativada, eu posso fazer pequenas movimentações do jogador. A partir do momento em que eu tenho aqui o ancorar nos pontos, automaticamente eu vou ter o jogador a ser colocado nas posições mais próximas, ok? Podemos aqui definir táticas pré-definidas, neste caso 4-2 ou 4-4-2, e depois obviamente podemos aqui substituir os jogadores de posição, não há qualquer problema, e temos aqui este conjunto de várias táticas que automaticamente reformulam a forma como a equipa é apresentada. Evidentemente que aqui ela é organizada de baixo para cima, partindo do pressuposto que este é o meio do campo defensivo. Podemos adicionar aqui observações, e neste caso é um texto apenas descritivo, para chamarmos a atenção de um ou outro detalhe, não tem qualquer espécie de outra funcionalidade. Temos aqui a possibilidade de organizar a ficha, neste caso a formação, para futsal. E neste caso, quando clicamos aqui em futsal, automaticamente é apresentado o campo de futsal, mas não só. Vai também ser apresentado aqui algumas táticas de futsal, neste caso 4-0, e aparecem, como podem ver aqui, muitos jogadores. Ora, reparem no seguinte: se eu quiser eliminar daqui os jogadores, automaticamente eu posso fazer aqui um duplo clique e os jogadores vão sendo retirados
do campo. E, portanto, eu posso ter apenas meia dúzia de jogadores em campo, ok? Posso ir adicionando, fazendo aqui um duplo clique e eles automaticamente vão aparecendo e eu posso organizar a minha tática. No final, se eu quiser, posso imprimir a minha tática e que reparem o que é que vai acontecer. Cá está, formação defensiva, aparece então o esquema tático com a fotografia dos jogadores e a assinatura do técnico. Evidentemente que agora eu vou clicar aqui em gravar, dados gravados com sucesso. Reparem o que é que vai acontecer quando eu clicar em táticas de jogo, aparece-me aqui formação defensiva. Eu posso criar uma nova tática, okay? Definir esta formação 2, ofensiva, e agora posso selecionar aqui uma tática completamente diferente e gravar. E reparem o que é que vai acontecer então. Agora temos aqui as táticas de jogo, a defensiva e a ofensiva. Se eu quiser editar ou eliminar, eu posso selecionar e eliminar, ou então fazer um duplo clique e automaticamente tenho novamente a minha formação escolhida. É evidente que o treinador poderá criar o número de formações que, enfim, entender para uma mesma partida e depois pode imprimir uma a uma. Bastante para isso clicar aqui no botão de imprimir, imprime esta formação, depois vai aqui às formações, abre a segunda, clica aqui no imprimir, vai imprimir a segunda formação e assim sucessivamente. E desta forma vimos então como fazer a organização tática do nosso jogo.